E aí galera que vive aos pés de Jesus, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Aos Teus Pés. O tema de hoje é o bônus da cruz. Eu quero ler com vocês a passagem que está em João capítulo 21, os versos 18 a 24. A palavra do Senhor diz assim: em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. No primeiro século do Evangelho, o apóstolo João ficou conhecido como o apóstolo que nunca iria morrer. Os irmãos daquela época pegavam essa passagem bíblica que o próprio apóstolo João registrou e diziam que Jesus teria dito que ele não passaria pela morte. Nós sabemos que Jesus não estava dizendo isso, mas nós também entendemos que o apóstolo João era um apóstolo diferenciado. Ele tinha uma intimidade com Jesus acima do normal. Ele era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Em alguns momentos da palavra de Deus, nós temos até a impressão de que Jesus tinha uma certa preferência por ele. E a minha pergunta é: como ele alcançou essa atenção especial? O que o diferenciava dos demais? E a primeira coisa que eu quero abordar hoje com vocês é justamente isso. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. Será mesmo que Jesus preferia mais a João do que aos seus demais discípulos? Eu entendo hoje que essa questão da preferência tem muito mais a ver com a atitude do discípulo para com o seu líder do que o contrário. Se João era um discípulo predileto, não é porque Jesus desejava fazer dele o predileto, mas porque ele buscava mais a Jesus do que os demais. Ele não saía do pé de Jesus, cara. Ele estava onde Jesus estava. Se Jesus se encostava em um lugar, ele sentava ao seu lado. Se Jesus estava quieto, ele colocava a sua cabeça no peito dele, se reclinava ali. Ele queria estar com Jesus o tempo todo. Ele tinha um carinho acima do normal por Jesus. E talvez os demais, ou por vergonha, ou por falta de iniciativa mesmo, não agiam da mesma maneira. Será que nós temos esse mesmo chamego, esse mesmo carinho, essa mesma proximidade de Jesus que João buscava? Será que nós somos aqueles que não largam do pé de Jesus, que querem estar o tempo todo buscando a sua face? Será que nós temos um relacionamento diferenciado com ele, que a gente busca ele como os demais não costumam buscar? Jesus espera que a gente faça como João, que a gente recline a nossa cabeça no seu peito, que a gente possa ouvir as batidas do seu coração, que o nosso coração possa pulsar no mesmo compasso, no mesmo ritmo que o dele. E hoje é o dia de nós buscarmos ser discípulos especiais para Jesus, de nós buscarmos ser discípulos diferenciados. E assim nós seremos aqueles discípulos a quem Jesus ama. Pensando ainda sobre a vida de João, o segundo ponto que eu quero abordar hoje é sobre a ocasião em que ele estava no momento mais crítico da sua vida, ali no pátio, onde Jesus começou a ser flagelado. O que eu quero abordar com vocês é: no pátio ele não temeu. Quando nós falamos sobre esse episódio,
Todo mundo se lembra, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Foi nesse pátio onde Jesus começou a ser afligido, flagelado, que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Mas o que pouca gente sabe, ou que poucos lembram, é que o apóstolo João, ele estava neste mesmo contexto, ele estava neste mesmo pátio onde Pedro o negou 3 vezes. João era conhecido do sumo sacerdote e, portanto, ele conseguiu entrar naquele lugar que era, naquele momento, uma área muito restrita. E ele conseguiu pôr Pedro para dentro também. E o que eu quero ressaltar é que a atitude dos dois foi bem diferente. Pedro estava cego pelo medo. O medo cegou Pedro de tal maneira que ele se esqueceu que ele não poderia jamais negar o Senhor que o salvou. Mas João também estava cego naquele momento. Mas ele estava cego de amor. João, ele amava tanto a Jesus que ele foi para um lugar de risco, um lugar perigoso, um lugar onde ele poderia facilmente ser associado a Jesus e poderia ser preso com ele, mas ele não considerou nada disso. Ele só queria estar pertinho do seu mestre. O amor o cegou para o perigo e isso fazia de João alguém diferente. E se nós queremos ser discípulos especiais para Jesus, se nós queremos seguir o exemplo de João, nós também precisamos ser cegados pelo amor. Nós precisamos fazer as coisas para Cristo sem considerar o risco que nós podemos sofrer. Nós precisamos estar com Ele sem considerar até situações onde nós poderíamos ter dano pessoal. O amor precisa nos cegar de tal maneira que a única coisa que nós queiramos é estar juntinho dele, pertinho dele, testemunhando sobre ele, não importa o que aconteça. E assim, quando nós estivermos cegos de amor por ele, quando a única coisa que nós virmos seja a sua face, então nós vamos chegar na terceira coisa que eu quero abordar hoje aqui, que é o bônus da cruz. Eu gostaria de ler João capítulo 19, versículos 25 a 27. Diz assim: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Diante de tudo isso que nós falamos até agora, fica mais fácil, bem mais fácil da gente entender essa questão que eu chamei de o bônus da cruz. Essa passagem que eu acabei de ler, ela fala sobre os momentos finais da vida de Jesus aqui na terra, o momento da crucificação. Uma das últimas palavras que Jesus disse antes de morrer. E nós podemos ver que além de todo esse cuidado, esse carinho, esse zelo que o apóstolo João tinha pela pessoa de Cristo, para fechar o relacionamento que ele tinha com seu mestre aqui na terra, nós vemos que ele foi o único dos 12 apóstolos que permaneceu aos pés da cruz até o final. Judas já havia se matado, os outros 10 haviam fugido, totalmente dominados pelo medo, mas João, ainda cego de amor, permanecia ali, aos pés da cruz. Ele não saía dali. Ali ele entendeu que era o seu lugar. Onde Jesus estava, ele precisava estar também. E nesse momento, cara, eu fico imaginando que Jesus estava pensando em como iria recompensar João. Como ele iria fazer com que aquele discípulo que fosse diferente tivesse uma recompensa também diferente. E Jesus, cheio de amor, em meio à sua dor mais intensa, ele olhou para João, olhou para Maria e ele disse: Maria, mãe, esse agora é o teu filho. João agora vai cuidar de você. Jesus deixou que João fosse o responsável pela pessoa aqui na terra mais importante para ele. E dando essa atribuição a João, Jesus também estava dizendo para ele que ele não iria ter o mesmo destino, o mesmo fim que os seus irmãos, que os demais apóstolos. Ele teria que permanecer vivo, não somente para cuidar de Maria,
mas porque a partir de então ele foi escolhido para ser a ponte entre os apóstolos de Cristo e os cristãos até o começo do segundo século. E é por isso que ele disse a Pedro, na passagem que nós lemos inicialmente, que se ele quisesse que João permanecesse vivo até que ele voltasse, então Pedro não tinha nada com isso. Pedro, faça a sua parte, siga-me. O meu negócio com João é pessoal, é diferente, você não tem nada com isso. Mas na verdade Jesus estava dizendo que João seria o único dos 12 que não seria martirizado. E a história, a tradição cristã diz que João morreu de velhice aos 110 anos de idade. E ele foi o único dos 12 a não ser martirizado, porque também ele foi o único dos 12 que permaneceu o tempo todo aos pés da cruz. Este foi o bônus da cruz. Todos honraram a Cristo com suas mortes e tem uma tremenda coroa por causa disso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi degolado, Tomé tentaram queimar ele vivo, mas como o fogo não tinha poder sobre ele, o atravessaram com uma espada. Mas João tinha um bônus especial. Com ele, tudo seria diferente, porque ele foi um discípulo diferente. E a cada um de vocês que estão assistindo este vídeo, para sermos discípulos diferentes, especiais, possamos ser chamados de aqueles a quem Jesus ama. E para isso, nós precisamos aprender com o exemplo do apóstolo João. Nós precisamos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus em oração diariamente, buscando a sua face como a maioria das pessoas não fazem. Nós precisamos viver aos pés da cruz como João viveu e ali, prostrado, nos arrepender a cada dia, a cada momento, de cada situação que desagradou a Deus. Mas é importante a gente lembrar, cara, que João nunca pensou no bônus. Ele não estava com Jesus por causa do prêmio. Ele estava com ele porque ele o amava, porque ele desejava a Jesus. E assim, aqueles que amam a Jesus desta maneira, por mais que nunca pensem no bônus, por mais que nunca trabalhem por causa do prêmio, jamais perderão o seu bônus, jamais deixarão de ser recompensados por aqueles a quem eles amaram de todo o coração, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se nós formos discípulos especiais, com certeza Ele vai nos tratar de uma maneira especial também. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. E se ele te abençoou, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe seu comentário aqui no YouTube. E deixe seu joinha aí pra gente também. E nós estamos com uma nova ideia para os próximos vídeos aí. A gente está querendo montar um quadro novo. E para isso eu vou pedir para que você, se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem alguma questão, alguma pergunta que tem inquietado o teu coração, que você deixe aí nos comentários também, para que a gente possa estar selecionando e nos próximos vídeos aí a gente possa estar fazendo um quadro de respostas para abençoar a tua vida aí também. Beleza? Deus abençoe, fica na paz e não se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.